Só o que é meu, eu vou sair, levando tudo que me foi roubado pelo diabo, em nome de Jesus. Amém? Estou feliz, Pedro, de ver você aí, Pedro, Daniel, Perecida. Amém? Feliz de ver vocês. Feliz de ver a Jennifer também, não posso deixar de falar. Amém? Eu fico feliz de ver o rostinho de vocês. Amém? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em um texto. Nós vamos ler em três livros da Bíblia. Amém? Não agora, mas nós vamos ler esse mesmo texto em Marcos e Lucas. O Mateus 12, a partir do 9. Amém? Enquanto você localiza o texto, deixa eu orar. Espírito Santo, eu me humilho, me anulo, me faço pequeno e peço que o Senhor me use. Que o Senhor use essa palavra para ungir os corações, para que ela dê fruto, aceite e impeça o diabo de roubar a palavra que semeada, em nome de Jesus. Amém? Quem achou disso amém? Amém. Quem não achou disso discipulado? Em breve. Enquanto você procura, deixa eu falar para você. Nós estamos orando em março, toda quinta-feira. Vamos começar com 2 quintas-feiras. A cada 15 dias, nós teremos aqui na igreja Encontro com o Amor de Jesus. Vai ser um culto sentimental, para a vida sentimental. Quem é infeliz na vida sentimental, quem tem problema no casamento, na vida sentimental, é só para a vida sentimental. Amém? Então eu vou estar aqui, eu e a apóstola, nós vamos estar aqui. A mistério falou: eu vou ser a primeira escrita, né? Ela vai estar aqui. Amém? Que é para toda idade, menos para o Daniel. Amém? Então vai ser para abençoar a sua vida sentimental. Amém? Mas nós ainda estamos em oração. Amém? Estamos ainda conversando com o dono da obra. Posso ler? Amém ou amém? Vocês estão aqui, gente? Vocês estão bem? Não está frio? Vocês estão bem assim, colchão? Vocês estão bem? Está pronto para guerrear? Amém? Então vamos lá. O homem da mão mirrada. Olha para a mão do seu irmão aí. Olha para a mão, pode olhar, gente. Isso que eu faço é didática, é espiritual. Olha para a mão. Olha para a mão do seu irmão. Agora olha para a sua mão. Então vamos. Você olhou, então vamos lá. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, então, com o intuito de acusar Jesus, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Versículo 11. Ao que Jesus lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito, é permitido nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Eles queriam matar Jesus. Agora eu vou pedir para o ministério pôr no telão Lucas 6, do 6 ao 11. Amém? Lucas 6, do 6 ao 11. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. O próximo. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus, e por isso o observavam com toda atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão mirrada, atrofiada, ressequida: levanta-te e vem à frente. E permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a Jesus. Jesus então dirigiu-se a eles. 2 pontos. Eu vos apresento uma questão: o que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Jesus olha atentamente para cada um, os que estão à sua volta, e ordena ao homem: estende a tua mão.
o homem estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a clamar entre si sobre que fim dariam a Jesus. Amém? Hoje, o título dessa palavra de hoje é Deus me liberta do espírito da mão mirrada. Diga comigo, Deus me liberta do espírito da mão mirrada. Amém? Diga de novo, Deus me liberta do espírito da mão mirrada. Só mais uma vez, Deus me liberta do espírito da mão mirrada, em nome de Jesus. Amém? Hoje é o 7º dia da campanha de libertação aqui na nossa igreja. Nós tivemos ali 7 sextas-feiras e cada sexta-feira houve uma palavra diferente. E cada sexta-feira nós guerreamos. E o propósito da batalha, a campanha, ela quer dizer batalha. O que é batalha? É uma parte da guerra. A batalha não é a guerra. A batalha é uma parte da guerra. Então, muitas vezes, a gente vê quando os países estão guerreando, nós podemos usar agora o exemplo da Ucrânia e da Rússia, que está sendo envergonhada, e a Rússia tem perdido batalha após batalha contra a Ucrânia. A Ucrânia, um país pequeno, comparado à Rússia, ao território russo, tem ganhado batalhas, ela tem se mantido no território. Então, isso nos diz que nós não vencemos uma guerra de uma vez, nós vencemos batalha após batalha. E uma das coisas que você tem que entender é o seguinte, que o diabo, ele nem ousa olhar de cara feia para Deus. A bronca do diabo é contra mim e contra você, é contra a igreja. O diabo sabe que se Deus soprar, ele já era. O diabo sabe que ele não tem condição de enfrentar o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou. Ele sabe que Deus é Deus, ele sabe muito bem que ele é criatura. Ele se faz de Deus para os incautos, para aqueles que não conhecem a palavra. Amém ou amém? Mas ele recebeu um tempo, e ele odeia a noiva do Cordeiro, ele odeia a igreja, e ele nos odeia, porque a igreja somos nós, a igreja sou eu e você, amém? E ele se alegra quando ele destrói ou pelo menos acha que destruiu um crente ou uma igreja, a igreja num todo. Só que nós estamos aqui no dia de hoje, e se você vem na sexta-feira, é porque você quer batalhar. Se você vem na sexta-feira, é porque você acredita que existe o mal, mas acima de tudo, você acredita que Deus pode te dar vitória. Você acredita que quando você vem aqui na sexta-feira, você consegue conquistar terreno contra o inimigo. Amém ou amém? Agora, qual é o ponto? O ponto é que nós vamos acabar hoje essa campanha. Nós vamos fechar essa campanha. Deus já me deu uma outra, porque nós temos que, como eu disse, campanha é batalha, e é de batalha em batalha. Amém? E nós vamos começar outra, mas nós ainda estamos nessa. Nós vamos selar, finalizar hoje. Amém? Nós vamos virar uma chave. Amém? E nós sabemos que Deus vira essa chave na nossa vida. Amém ou amém? Só que o ponto a gente tem que entender que quando a gente vem para a igreja, nós que somos de Deus, quem é de Deus aqui? Todos nós, né? Nós somos de Deus. Nós temos que entender que para nós lutarmos, nós temos que ter compromisso com Deus. Nós temos que, não podemos alegrar o diabo. E nós temos que ter fé. Amém? Nós temos que crer. Não adianta nada eu vir para a igreja sem crer. Amém? Eu tenho que crer. Eu tenho que sentar nessa cadeira. Eu que estou pregando aqui, eu tenho que crer que aquilo que é invisível vai acontecer. Que Deus, obreiro, vai me abençoar.
que Deus, Ele está me vendo aqui orar, Ele está me vendo adorar. Eu não venho aqui para mais um dia. Às vezes a gente pode pensar, eu vou na Iapicabe, vai ter a oração, depois vai ter a palavra introdutória, depois vai ter o louvor, depois o apóstolo vai pregar de novo, porque só ele que prega lá, e depois eu vou embora. Não é isso não. Você vem aqui, né, tem a palavra ofertória, depois tem a pregação, a gente vai embora e vai embora. Não é assim não. Cada vez que nós vemos aqui, cada culto tem uma designação. A quarta é para encher o seu Espírito de Deus. Amém? Quarta é busca do Espírito Santo. A quarta é para você ficar cheio de Deus, para você ficar se enchendo do dunamis, amém? Da presença do Espírito. A sexta é para você pegar esse dunamis que foi colocado dentro de você e você usar essa unção, essa força que Deus te deu e batalhar contra o inferno, cheio de Deus, cheio do fogo do Senhor. No domingo é para você relaxar. Domingo é para você vir adorar. Domingo é o culto da família. É o dia que você vem para você abençoar a sua semana. É o dia mais light dos 3 cultos. Amém ou amém? Então cada culto tem uma designação. Cada culto tem sua importância. E hoje é aquele dia que a gente faz aquela oração feia. É o dia que a gente olha para o inimigo e a gente fala para ele: sai daí, vai embora. Eu não te aceito na minha vida. Amém? É o dia que você determina a sua vitória. É o dia que você coloca o pé nesse território que o inimigo te tomou, coloca o outro pé e declara: agora esse território é meu. Amém? Amém ou amém? Agora, tudo isso acontece com Deus operando na minha e na sua vida. Amém? Porque, na verdade, assim, a gente pode se perguntar: apóstolo, por que tem coisas na minha vida que não acontecem? Por que eu estou batalhando, né? Por que eu estou guerreando? E por que tem coisas na minha vida que não estão acontecendo? E aí eu vou falar para você, eu vou te dar um ou 2 motivos. Amém? Primeiro, você tem que ver se você não está em pecado. Amém? Segundo, você tem que ver se você não está esperando Deus, porque tudo tem um tempo. Então, não é assim. Eu não posso fazer uma campanha, eu não posso fazer um propósito e já esperar que a bênção venha. Não é assim, às vezes acontece, já aconteceu comigo. Amém? Já aconteceu comigo, eu saí da igreja e eu chego, o telefone tocar e a bênção chegar. Mas não é sempre assim. Deus gosta de ver a gente batalhar, porque a gente valoriza aquilo pelo qual a gente lutou. Amém ou amém? Agora, hoje, olha para mim, hoje nós sabemos que tem um povo aí que serve o diabo, que estão fazendo oferenda, que estão principalmente no carnaval. Nós sabemos que nesses 3 dias o prefeito da cidade vai entregar a chave para o rei Momo, que simboliza o diabo, e ele entrega a chave, profeticamente, ele está entregando a chave para o diabo. E nós sabemos que nesses 3 dias, esses 3 dias de carnaval, existe muita oferenda, existe muita oferenda, muita obra maligna feita. E nós sabemos que nós que somos da luz, nós que somos de Deus, nós somos alvo, nós somos atacados. Não se engane, o diabo está de olho no seu trabalho, o diabo está de olho no seu casamento, o diabo está de olho na sua saúde, e ele usa os adeptos, os ignorantes, alguns, né? Porque muitos sabem que estão servindo a ele, que servem a ele para atacar a minha sua vida. Amém ou amém? Amém ou amém? E você pode sentir isso e perceber isso, porque tem horas que você sabe, você pode não ter a visão aberta, você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe e sente que alguém foi usado pelo diabo contra a sua vida. Amém ou amém? Amém ou amém? Você já percebeu? Às vezes você chega perto de alguém, a pessoa olha para você, e ela olha para você, e de repente ela fixa o olho em você, e ela nota algo em você que talvez ela quisesse, e naquele momento em diante você sente um peso, às vezes você fica até doente, as coisas começam a dar errado. Amém ou amém? É assim ou não é? É o que a gente aprende na batalha espiritual. Amém? Então, nós que somos de Deus, o que Deus ensina para a gente? Deus ensina para a gente a guerrear contra essas coisas, a usar o escudo da fé. Amém? Preste atenção no que eu vou te falar. Vou falar de novo. Eu quero que você guarde isso no seu coração. A armadura de Deus, que está em Efésios 6, do 10 ao 18, ela tem o capacete da salvação,
a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Esses são os itens da armadura de Deus. E essa armadura nós usamos ela. Nós temos que aprender como manejá-la. Amém? Efésios 10:4 diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas espirituais. O que isso quer dizer? Que eu luto com armas espirituais, porque eu luto contra um ser espiritual. O diabo é carnal? O diabo é material? Não. Ele usa pessoas, ele usa situações, mas ele é espiritual. Então eu tenho que lutar com armas espirituais. Amém? Então o que eu tenho que entender é o seguinte: eu tenho que entender como vencer. Deus tem que mostrar para mim por que as coisas não estão dando certo na minha vida. Por que eu estou perdendo saúde emocional? Por que eu estou perdendo saúde física? Por que eu estou achando dificuldade para vir à igreja, para servir a Deus? Por que na minha vida sentimental as coisas não vão? Por que eu estou perdendo na vida material? Porque eu tenho que entender por que eu tenho um desejo de fazer a obra de Deus. Por que eu não consigo deslanchar? Eu tenho que entender isso aí. Amém? Eu tenho que entender isso aí. Então eu tenho que entender quando é Deus que está fazendo, quando é Deus que está, quando é o Espírito Santo que está me bloqueando. Eu tenho que entender quando é o diabo. Quando é o Espírito Santo, eu tenho que ficar na minha. Eu não vou lutar contra o Espírito Santo. Mas quando é o diabo, eu tenho que ir para cima dele. Amém? Tem uma passagem na Bíblia, o apóstolo Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo barrou ele, ele não entendeu, e era o apóstolo Paulo. Até que ele entendeu, ele falou: não, quem está me impedindo é o Espírito Santo. Porque às vezes Deus vai impedir você, porque ele não quer que você vá para lá, porque ele não quer que você tenha derrota. Amém? Então, você tem que entender, quando é Deus, é bênção. Mas quando é o diabo, aí Deus vai te dar o entendimento. Deus vai falar com o seu espírito, e Deus vai te dar o entendimento para você falar: diabo, sai do meu caminho. Amém? E isso tudo é uma coisa que a gente tem que aprender a praticar, a gente tem que aprender a ter voz de comando. Mas para isso, primeiro a gente precisa discernir, a gente precisa saber. Quando a Bíblia fala, eu tenho que buscar o discernimento para discernir que Espírito está falando comigo. Amém? Eu tenho que buscar o discernimento para entender que Espírito que está me impedindo, se é Deus ou se é o diabo. Amém? Então, diante disso, eu tenho que buscar o conhecimento de Deus. Amém? Eu tenho que saber o que está amarrando minha vida, porque isso é fundamental para a minha vida. Eu tenho que descobrir o que está impedindo a minha honra. Amém ou amém? Eu tenho que descobrir o que está impedindo que eu avance, o que está impedindo que eu galgue mais um degrau. Eu tenho que descobrir qual é a barreira. Amém ou amém? E quando nós olhamos para esse texto, o texto ele vai nos trazer uma lição de batalha espiritual, né? Uma lição hoje, uma pérola, uma chave, uma instrução que é muito importante para nós. E eu vou falar de um ponto, né? Mas ela serve para outros pontos também. Amém? Então o que Deus está trazendo para nós no dia de hoje, nesse último dia da campanha de Atos Só o que é meu, Deus ele me levou a ler esse texto. Deus me deu uma instrução, e Deus falou comigo de uma forma muito clara, que o inimigo, ele tem, nesses últimos dias, ele tem segurado a mão dos crentes. Tem segurado o quê? A mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não gosto de encher linguiça, não. Eu vou na direção do Espírito. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Mão é importante? Mão é importante, sim ou não? Sim. Mão é importante. Agora olha que interessante. A mão, ela é a chave mais perfeita que existe. A mão, ela te torna único, porque a impressão digital está na mão. E nem gêmeos têm a impressão digital igual. Amém? A mão, ela é uma chave interessante, porque esse dedo aqui, ele faz todo o trabalho, ele dá todo o significado. Você não conseguiria pegar esse copo sem essa mão, sem esse dedo na mão. A mão é uma chave perfeita. Amém? Uma prótese não consegue substituir a mão. A mão é algo que você usa
para tomar banho, é algo que você usa para fazer alimento, é algo que você usa para escrever. A mão é algo que você usa para tudo, amém ou amém? E as duas mãos juntas, embora a esquerda, eu não sou canhoto, eu sou destro, eu uso a mão direita, mas embora a mão esquerda não seja a sua mão utilitária, não seja a principal, a mão esquerda é muito importante, porque ela auxilia a mão direita, amém? E no caso de quem usa canhoto, a mão direita auxilia a mão esquerda, amém? Então o ponto é, as duas mãos, não tem aquele ditado que uma mão ajuda a outra e as duas lavam o corpo, né? Como que uma mão lava a outra e as duas lavam o corpo? As duas mãos são importantes. Agora a gente tem que entender o seguinte: qual é o interesse do inimigo na mão? Por que a mão é importante? Porque a mão também semeia, a mão ela produz, a mão ela leva e ela dá e ela traz bênção. Amém ou amém? Amém ou amém? Vocês entenderam? A mão é importante ou não é? E nesse texto, o texto ele nos revela, ele nos diz que Jesus encontra um homem na sinagoga. E eu quero entrar no texto, que eu quero extrair com você algumas pérolas aqui, algumas pepitas de ouro aqui nesse texto. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga. Amém? Jesus está vindo de algum lugar. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Então, essa sinagoga, o texto está nos informando que Jesus está vindo de um lugar. Jesus provavelmente estava fazendo a obra, Pedro. Estava fazendo a obra de Deus em outro lugar, Jonas. E ele chega na sinagoga. E caso você não saiba, para os judeus só tem 3 lugares onde é permitido cultuar: em casa, na sinagoga e no templo. Não pode cultuar na rua. É em casa, na sinagoga e no templo. Amém? Então, Jesus estava fazendo a obra, em um lugar devia estar curando, em outro lugar está pregando a palavra, e ele entra na sinagoga que é deles. Eles quem? Os fariseus. Amém? Que era o maior partido religioso, político-religioso da época. E eles odiavam Jesus. Só que eles não declaravam isso porque Jesus era amado pelo povo, porque Jesus trouxe libertação, Jesus trouxe uma nova vida para o povo. Jesus olhou para quem ninguém olhava. Amém? E diante disso, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Digo, mão mirrada. Amém? Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus. Então, aqui é no versículo 10. Jesus entra nessa sinagoga. Olha para mim. Jesus entra nessa sinagoga, cheio da unção, cheio de Isaías 61. Ele entra na sinagoga. E quando ele entra na sinagoga, quem está na sinagoga? Dos fariseus. Não era de Jesus. Amém? Jesus está ali. E o outro texto diz que Jesus vai lá para ensinar, porque Jesus era rabi. Só que Jesus ele não tinha nem o sacerdócio de Arão e nem o sacerdócio levítico. Amém? Então Jesus entra para ensinar, e eles tinham que deixar, porque Jesus era profundo. E ali Jesus, ele entra ali. Quando ele entra, tem um homem ali na sinagoga, e esse homem, ele tem um problema. Esse homem tem um espírito, um encosto maligno na vida dele, que é o espírito da mão mirrada. Qual é o encosto? Espírito da mão mirrada. Porque esse homem, ele tinha a mão mirrada, ele tinha a mão ressequida, ele tinha a mão atrofiada, que é a mesma coisa. Mirrada é seca. Você já viu alguém com a mão mirrada, mão seca? Eu já vi várias pessoas. Eu já vi. A mão seca, ela perde a vida, ela seca, fica aquele negócio. É um negócio. Eu conheci um rapaz que ele sofreu um acidente e cortou o nervo lá, que era a principal da mão. Não amputou a mão, mas ficou aquele negócio ressecado. Resseca, atrofia. Amém? E diante disso, esse homem está ali, meu irmão. E eu quero, antes de partir, de continuar, que a gente tem tempo, eu quero que você entenda como que o inimigo trabalha. Aqui havia um plano do inimigo usando os fariseus para destruir Jesus, para pegar Jesus em um ato errado, para pegar Jesus, Gabriela,
ferindo a lei mosaica, ferindo a Torá, amém? Ferindo os 613 mandamentos, que era para a morte. E Jesus, ele entra nessa sinagoga dos fariseus em um dia que não é um dia comum. Que dia que é? É no sábado. E sábado, pela lei mosaica, não se podia fazer nada. Sábado era o Shabat, né? Nós comemoramos o Shabat na IAPK, mas de outra maneira, da forma correta. E Jesus está lá, tem esse homem, que ele está no canto, esse homem está no cantinho. E eu quero dizer para você o seguinte: não está no texto, mas eu tenho certeza absoluta que quem colocou esse homem ali foi o diabo usando os fariseus. Esse homem, ele é uma armadilha para o mestre, amém? Esse homem é uma armadilha para Jesus. Eu vou te explicar por quê. Porque segundo a lei, ninguém com defeito físico, Pedro, podia entrar numa sinagoga ou no templo, amém? Ninguém com deficiência física podia participar de um culto. Era lei, Deus mandou Moisés escrever. Se alguém, só para você ter uma ideia, nem as mulheres no seu dia podiam participar de culto, amém? Nem as mulheres no seu dia, era passível de apedrejamento. Se uma mulher a mulher no dia nos seus dias tinha que ficar afastada do templo, ela não podia chegar no templo. Então imagina alguém com uma deficiência física, e esse homem está lá, esse homem ele tem uma deficiência. E a pergunta que eu faço para você, igreja do Senhor, quem está comigo aqui? Esse homem, ele está lá, ele está escondendo o seu defeito, a sua maldição, ele está escondendo. Esse homem está ali, ele entrou no templo. Esse homem entrou, se ele sabia, esse homem era judeu, porque ele está na sinagoga. Então, logo, minha obreira Cida, ele sabe que a lei manda apedrejar o aleijado que entrou na sinagoga. Sabe ou não sabe? Mas mesmo assim ele está lá dentro. Então, com isso eu concluo. Eu chego à conclusão, Jonas, de que ele teve ajuda para entrar. Quem pegou ele e colocou lá? Os fariseus, os mestres, os donos da sinagoga. Eles pegaram ele e falaram: vamos colocar ele aqui. Ele tem a mão mirrada, Jesus vai vir, que a gente sabe que Jesus vai vir. Se Jesus curar ele no dia de hoje, a gente apedreja Jesus. E aproveita a apedreja ele junto, né? Porque ia matar os dois. Porque, caso você não saiba, os judeus, quando eles se levantaram contra Jesus, eles falaram: vamos matar Lázaro também. Porque eles não queriam que uma prova de que Jesus tinha feito milagre ficasse viva, amém? Porque isso espregava, isso jogava na cara deles a incompetência da religiosidade, amém ou não amém? Quem está comigo? Está sendo abençoado? Achavam que seria um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles então, com o intuito de acusar Jesus, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Versículo 11, ao que Jesus lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Então eles vão perguntar para Jesus, ao ver o homem na mão mirrada: é permitido curar no sábado? E aí Jesus vai virar para eles e Jesus vai falar para eles algo que Jesus sabe: eu sei que vocês pegam suas ovelhas quando elas querem curar, porque vocês não querem perder dinheiro. Eu sei que vocês vão pegar o jumento de vocês quando ele está perdido no sábado, porque vocês não querem perder dinheiro. Eu tive Israel no Shabat. A única coisa que eles fazem é dançar no Muro das Lamentações. Eles vão dançar. Eu tenho um vídeo onde eu estou no Muro das Lamentações no sábado. É uma festa. O domingo para eles é o dia de trabalho. Sábado não. Domingo lá é segunda. Para nós aqui. Amém? E Jesus vai falar para eles. Jesus vai responder: qual dentre vós será o homem, o judeu, que tendo uma ovelha um sábado e esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Versículo 12: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é permitido nos sábados fazer o bem. Amém? Então eu quero que você entenda. Eu estou terminando a mensagem, que eu quero orar por todos vocês no dia de hoje. Eu prometi isso, eu vou orar e vou pôr as mãos na cabeça de vocês. Mas eu quero que você entenda o seguinte:
Jesus está falando aqui para esses fariseus hipócritas, está falando para os religiosos. Jesus está falando aqui, ele está falando para eles de algo espiritual, eles não estão entendendo. Jesus vai libertar esse rapaz, Jesus vai libertar ele, mas Jesus primeiro está dando uma lição, porque Jesus não vai levar em consideração a armadilha que eles estão fazendo. Esse rapaz que não se sabe o porquê, aceitou ser uma ferramenta para destruir o mestre, ele vai ser beneficiado. Deus vai usar o sangue do filho dele, de Jesus, para libertar esse rapaz de um espírito que tem atuado na vida do povo. Porque deixa eu perguntar para você, esse texto é para que dia? Para que dia? Para quem? Para nós. Então, eu vou perguntar para você, eu sei que vai doer, mas quem é que tem a mão mirrada? Para quem Jesus está falando? Para nós. Jesus está falando para nós, eu vou te libertar do espírito da mão mirrada. Apóstolo, mas isso é para que eu seja mais dizimista, para que eu seja mais ofertante, para que eu faça propósito? Sim, mas é principalmente para que a sua vida prospere. É para que as coisas que você tocar fluam. Não é a intenção do altar é que você prospere, é que você seja abençoado. Amém? É que a sua mão seja uma mão abençoada. Você pode falar, olha para a sua mão, olha para a sua mão. Olha para a sua mão e fala, não, apóstolo, mas a minha mão está inteirinha, tá? Eu estou falando espiritualmente. Amém? Eu estou falando espiritualmente. Eu estou falando que depois de hoje, na hora que você tocar naquele computador lá, o programa vai dar certo, você vai conseguir acessar. Na hora que você for lá fazer o seu trabalho lá, na hora que você colocar a mão, o negócio vai andar. Amém? Por quê? Porque o espírito da mão errada vai ter ido embora e a sua mão vai estar abençoada. A unção da bênção vai estar. Deus vai restaurar a sua mão. E a mão, como eu disse antes, ela opera, ela obra, ela faz coisas. E tudo que você tocar vai ser uma bênção. Amém? Amém? Deixa eu contar um negócio para você aqui. Deixa eu falar um negócio para você rapidinho. Eu, durante um tempo, depois que eu aceitei Jesus, eu ainda senti uma maldição na minha vida. Quando eu tocava a mão nas coisas, elas ainda não vingavam, não estava certo. E um dia eu fui orar e Deus falou comigo assim, em breve o peso da maldição que está sobre você vai cair por terra. Aí Deus me mostrou que o meu pai colocava o meu nome lá no centro de macumba, com a intenção de me abençoar. Meu pai, ele colocava o meu nome no centro de macumba, e ele me apresentava todas as sextas-feiras, mesmo sabendo que eu era crente, que ele achava que ele estava me abençoando. Isso antes de eu aceitar Jesus. Então, eu só fui fluir mesmo depois que meu pai aceitou Jesus, mas eu só fui fluir mesmo depois que meu pai foi levado para o céu. Amém? Então, deixa eu falar um negócio para você. Existe, eu fiquei feliz com Jesus. Deixa eu falar um negócio para você. Existe uma coisa que a gente tem que entender. Existem coisas que, mesmo eu estando na igreja, elas não funcionam, elas não vão. Mesmo eu sendo de Cristo, elas não vão. Porque eu tenho que entender que Deus vai trabalhar por etapas para me libertar de coisas que me amarram, mesmo eu estando na igreja. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou, Lázaro ficou vivo, mas ele saiu liberto do sepulcro, ele estava amarrado. Alguém deve desamarrar Lázaro. Então, essa é a função. Às vezes, você está na igreja, você está debaixo da bênção, mas a bênção não alcança você. Por quê? Porque tem algo impedindo. E a nossa função, Pedro, é cortar essas amarras do inferno. Amém? Amém ou amém? Então, Jesus ele vai pedir, vai falar para o homem no versículo 13. Então disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou sangue como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra Jesus sobre como lhe tirariam a vida. Eles não aceitaram que Jesus tinha libertado aquele homem. A mão dele ficou restaurada na hora. Foi assim, na hora. Jesus falou para ele: mostra a mão. E no outro texto que nós lemos em Lucas, Jesus chamou ele para o meio da sinagoga. Então Deus me revelou algo quando eu estava fazendo o esboço dessa palavra. Você tem que tomar uma atitude diante de Deus, você tem que tomar uma atitude diante do diabo, você tem que tomar uma atitude de ir para o meio, sair de cima do muro. Você tem que vir para o meio da presença do Senhor, você tem que vir para o meio da unção de Deus na sua vida, você tem que vir para o
vir pro meio. Isso chama decisão. Isso chama tomar uma atitude. E eu tenho ensinado aqui na época o quê? Que Deus não age, Deus reage. Então, no momento que você sair da beira, às vezes você está querendo que Deus te cure sua mão, mas você está aqui, ó. No momento que você vier para o meio, você vai se expor. Você vai expor você. Vai ficar exposto. Mas Deus vai te abençoar. Amém? Deus vai te abençoar. Deus vai te dar vitória. Amém ou amém? Então, não dá. Ele não curou a mão do homem, ele não expulsou o espírito da mão errada. Então, eu quero que você entenda o seguinte: nesse último dia, essa sexta, sela a campanha de Atos Alto que é meu. O que Deus revela é que o inimigo, ele quer prender sua mão. Pelo menos queria. Ele queria prender sua mão. Amém? Queria prender a sua mão. E a partir de hoje, a sua mão que estava assim, ó, ela vai ficar assim. Amém? E você sabe qual é o negócio interessante? Uma mão que abre para dar, ela também se abre para. Uma mão que abre para dar, ela também se abre para receber. Você sabe que o segredo, tem gente que fala que está na produção e fala assim, mas eu não recebo nada de Deus. Aí você pergunta, mas você dá? Porque para você dar, você tem que abrir a mão. No momento que você abre a mão para dar, você vai receber. Deus vai te abençoar. Isso prova que você tem uma mão viva, uma mão ungida, uma mão que abençoa, uma mão cheia de Deus. E onde você tocar, vai ser uma bênção. Amém? Amém? Agora, você tem que entender o seguinte: que a partir de hoje, eu vou te dar uma tarefa para casa, um trabalho. Você vai chegar na sua casa hoje, você vai tocar na sua casa, na porta da sua casa. Você vai tocar no seu cônjuge, você vai tocar nos seus móveis, você vai tocar no seu carro, você vai tocar em tudo, nos seus objetos, e você vai profetizar: a minha mão é uma bênção, tudo que eu toco é uma. E eu duvido se você não chegar aqui depois falando testemunho de como floresceu, de como foi abençoado. Aquela pimenteira que você colocava a mão que secava, não vai secar mais. Amém? Vai ser abençoado. Amém ou amém? Você pode se pôr de pé e aplaudir o Senhor? Aleluia! Oh, glória!